Fala, gente! Tudo bem? Vamos lá para nossa revisão de ciências. Você que vai fazer aí a segunda avaliação bimestral, tá bom? E aí o pessoal do RH entra com força total aí, RH nota 10 para ajudar vocês aí, tá? E nós temos hoje personagens importantíssimos aí, interessantíssimos que vai nos ajudar. E vamos começar, gente, aqui pelos estados físicos da água, tá? E aí, que Pokémon é esse que vai nos ajudar a compreender os estados físicos da água? Bem, tenho a honra de apresentar o Vaporeon. O Vaporeon é um Pokémon do tipo água. Ele pode se misturar com a água e possui habilidades que se assemelham à evaporação e inclusive à condensação. Tá bom? Então vamos lá, Vaporeon, ajuda a gente aí. A água vai estar no estado líquido, tá? É aquela forma mais familiar da água. Lembra a água no copo de água? A água na garrafa de água mineral? Tá? Ela é usada em atividades diárias para beber, tomar banho, nadar, tá? Agora não esquece, a dica do Vaporeon aí. A água no estado líquido, ela tem volume definido e forma indefinida. Porque onde você colocar água, ela vai adotar o formato, né? De onde você colocar a água. Então, ela tem volume definido e forma indefinida, tá bom? Estado líquido e o estado sólido ocorre quando a água congela, tá bom? E aí o vapor e o registro, olha, a água no estado sólido, ela tem volume e forma definidos, tá bom? Vamos mais. Tem mais vapor? Tem, olha só, estado gasoso, o estado em que a água forma vapor presente no ar, né? Quem não lembra das nuvens, né? Lembrar que o gasoso, ele não possui, a água em estado gasoso, não possui volume e não possui forma definida, tá bom? E aí nós temos as mudanças de estados físicos da água. Mudanças de estados físicos? Será que a gente vai ter outro Pokémon aí? Vamos sim. Alguém lembra quem é esse aí? Quem é esse Pokémon aí? Mudanças de estado físico vai ficar por conta do Kyogre. Este Pokémon lendário ele é conhecido como o governante dos mares e tem a habilidade de criar chuvas pesadas, hein? Chuvas fortes, o que pode ser associado com a precipitação no ciclo da água. Ok? Vamos que vamos? Então, olha só, vamos pegar aí o Kyogre agora para nos ensinar aí a mudança de estado físico. A primeira mudança que nós temos é a solidificação, tá? A água passa do estado líquido para o sólido, ou seja, de água ele vira gelo, tá? Geralmente na temperatura abaixo de zero, né, gente? É só lembrar aí a água virando gelo. É a solidificação, tá bom? Líquido para o sólido. Nós temos também a fusão. A fusão é o processo inverso da solidificação, tá? Aqui o gelo volta a virar água. Então é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A temperatura ela sobe, né? Acima de zero, tá? Cubos de gelo derretendo. É um grande exemplo, né? Vamos lá, Kyogre. Então tá aí, ó, vaporização. A vaporização, a água ela passa do estado líquido para o gasoso. Agora preste atenção, a vaporização tem duas modalidades. Você tem a ebulição e a evaporação. A ebulição é a formação de bolhas, a formação de bolhas, tá? Por exemplo, água fervendo, né? A água fervendo a 100 graus Celsius. Já a evaporação não, é uma passagem lenta, gradual. Por exemplo, as roupas secando no varal, tá? Então, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Na modalidade ebulição, nós temos a formação de bolhas. Na modalidade evaporação, nós temos uma passagem gradual do estado líquido para o gasoso, tá bom? Vamos lá. Só lembrando aqui alguns exemplos aí, né? Que Georg diz, ó, ebulição. A água para cozinhar, a água começa a ferver e transforma-se em vapor. Aí é o exemplo de ebulição. A evaporação, secagem de roupas ao sol no varal, tá bom? Passagem gradual, lenta, tá? A passagem gradual, lenta, portanto. Vamos que vamos, tem mais. E o que é a condensação? Esses conceitos são importantíssimos. Vocês têm que levar esses conceitos na ponta da língua, tá bom? Conversão do vapor de água de volta ao estado líquido. Então, a condensação é do estado líquido para
é a conversão do vapor do estado gasoso, do vapor de água para o líquido, tá? Então, do gasoso para o líquido, a gente vai chamar de condensação. Por exemplo, o orvalho matinal. Você já viu o orvalho de manhãzinha cedo nas folhas? Pronto. O espelho embaçado, quando você está banhando, o seu espelho fica embaçado. Tá aí, gente. Aí nós temos aí exemplos de condensação, tá? É quando ocorre a conversão do vapor de água ao estado líquido, tá? Aí nós temos a condensação. Vamos mais, gente, vamos mais, vamos mais. Olha só, a sublimação. Você saberia dizer o que é sublimação? É a passagem direta da água do estado sólido para o gasoso, tá bom? Por exemplo, a sublimação do gelo seco. O gelo seco, tá? Sólido direto para o gasoso. As bolinhas de naftalina colocadas nos armários, sabe o que é naftalina, aquela pedrinha branquinha? É um outro exemplo de sublimação. Então, se cair na prova, não vai errar, né? Naftalina é sublimação, passagem do sólido diretamente para o gasoso, tá bom? Beleza? O gelo seco também é outro exemplo, tá bom? E aí vem a grande pergunta, a charada, a cereja do bolo. E o que é a ressublimação? A ressublimação é quando o vapor se transforma diretamente em gelo. Já pensou, gente? O vapor, o vapor se transformar diretamente em gelo. Então vamos lá. O que é a sublimação? Sólido se transforma em gasoso. Sólido se transforma em gasoso. Tá bom? E o que é a ressublimação? É o vapor se transforma diretamente em gelo. É o inverso, né? O vapor se transformando em sólido. Por exemplo, em noites frias, o vapor de água que está lá presente no ar, ele pode se transformar diretamente em gelo, tá? Um exemplo clássico, tá bom? De ressublimação. Legal? Então foca bem aí nesses conceitos aí, tá? De mudança dos estados físicos da água, porque ele é potencial aí para a sua prova. Vamos lá, ciclo hidrológico. Não tenha dúvida que isso aí vai cair na tua prova. O ciclo hidrológico, né? E a gente traz mais um Pokémon aí para ensinar vocês sobre o ciclo hidrológico. Quem é esse aí? Castform. Este Pokémon ele tem a capacidade única de mudar de forma, dependendo do clima. Ele possui formas que representam condições meteorológicas diferentes, tá? Forma chuvosa, tá? Está extremamente ligado ao ciclo da água, o Castform, tá bom? Vamos lá, Castform! Vamos lá, manda brasa, velho! Então tá aí, ciclo hidrológico e clima. Tem alguma relação? Tem sim, tá bom? A transpiração das plantas e outros seres vivos libera água para a atmosfera, tá? Então, aumentando a umidade do ar e influenciando na formação de um clima mais agradável, tá bom? Então, o ciclo hidrológico tem relação, sim, com o clima, né? Tornando mais agradável ou menos agradável, tá bom? E a transpiração das plantas, a transpiração dos seres vivos, ela é um exemplo típico, né? Que libera água para a atmosfera, refletindo no clima mais agradável. E o ciclo hidrológico é a agricultura? Tudo, tá? A água é utilizada para irrigação de lavouras para produzirmos alimentos, né? Arroz, feijão e outros legumes, né? Verduras também. Então, usado na irrigação de lavouras, tá? E o ciclo hidrológico e a geração de energia elétrica também. A água, ela é utilizada para a produção de energia elétrica nas usinas hidrelétricas, tá bom? Olha a importância aí do ciclo hidrológico, tá bom? No clima, na geração de energia, na irrigação. Olha como ele é importante. O ciclo hidrológico também, ele está relacionado com o fornecimento de água potável. Essa água aí que você utiliza para beber, né? Ocorre a captura da água nos rios e lagos e depois o tratamento com a consequente distribuição como água potável para vocês, para nós bebermos, tá bom? Legal? E aí
Uma grande possibilidade de cair em tua prova é acerca do ciclo hidrológico e o aquecimento global, tá? O ciclo hidrológico e o aquecimento global. Então, o contexto do aquecimento global, tá? Será que a gente vai ter algum Pokémon que possa nos ajudar aí nessa missão? Tem, olha só, Dewgong. Como é que é? Isso, Dewgong. É um Pokémon tipo água e gelo, né? Ele pode representar, na verdade, ele representa a solidificação, né, da água, devido à sua natureza de gelo, né? Simbolizando a formação de gelo no ciclo da água. Vamos lá, Dewgong, ajuda a gente aí, cara. Qual o impacto do aquecimento global? Bem, o aquecimento global, ele reflete, tá bom? Ele acelera o processo de evaporação da água, tá? Um dos reflexos é acelerar o processo de evaporação da água. Um outro impacto é a alteração no padrão de precipitações, de chuvas, né? Ou seja, ele é capaz, o aquecimento global, de deslocar as chuvas comumente em uma determinada região para outras regiões. Tá? Ou seja, nós teremos aí um verdadeiro desequilíbrio ecológico, né? E um desafio para a agricultura. Não é verdade? Então, a alteração no padrão de precipitações é um exemplo típico do impacto do aquecimento global, tá bom? O impacto do aquecimento global também, ele reflete, tá, negativamente nos ecossistemas. Ecossistemas aquáticos, ecossistemas terrestres, né? A vida aquática e a vida terrestre. Elas são impactadas, tá, pelo aquecimento global. Perceba aí que o aquecimento global, ele reflete, sim, negativamente nos nossos ecossistemas. E aí nós temos também o impacto do aquecimento global, tá? Exigindo de nós seres humanos desenvolvermos estratégias de adaptação para diminuir os efeitos negativos do aquecimento global no ciclo da água, tá? E assim a gente protege tanto o clima quanto as biodiversidades, né? Quanto as biodiversidades, tá bom? As mais espécies de vidas, tá certo? Então, muito cuidado aí nesse tópico é importante. A nós agradecemos demais agora os Pokémons. Pokémons aí associado aí à água, ao ciclo hidrológico, tá bom? Até a próxima. Fica com a gente. Turma do RH, nota 10 com vocês, para vocês tirarem nota 10. Até a próxima, hein?